aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual Online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Nós hoje estamos com uma edição especial do Evangelho Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Nós estamos fazendo a lembrança de Dia de Finados, o dia em que nós homenageamos os mortos na carne. Convidamos vocês para estarem conosco com o pensamento em Jesus, nesse encontro que vai nos trazer muitas reflexões acerca dessa data. Inicialmente, nós escolhemos do livro Urgência, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição Companheiros que Partem. Quem é que não tem algum companheiro, algum ente querido que já partiu? Todos nós, não é verdade? Então vamos ver o que Emmanuel nos lembra. Sofres quando os entes amados se apartam de ti, na direção de tarefas ou experiências que divergem das tuas. Quererias viver com eles em permanente integração, e por isso a separação te dói, qual se padecesses dolorosa mutilação nos tecidos da própria alma. Entretanto, que afeição verdadeira será menos afeição, apenas porque se veja fustigada por circunstâncias de espaço e de tempo? Fustigada quer dizer açoitada, castigada. A energia solar que invade o céu no Brasil não é diferente daquela que penetra o firmamento da Tailândia. Quando os entes queridos te digam adeus nas bifurcações do caminho, não lhes arremesses à estrada quaisquer farpas de incompreensão. Faze deles portadores de tua simpatia, seja onde seja. Que eles possam beneficiar os outros como beneficiaram a nós. E quando nos retomem o convívio, seja na Terra ou noutros mundos,
que nos possam trazer acrescidas de amor, as vibrações de amor com que os abençoamos na despedida. Que seria das plantas, que seria do mundo, desculpem, se as plantas monopolizassem os próprios frutos, ou se os rios fugissem de viajar, receando o vampirismo da terra seca? Dá teu coração em forma de entendimento e ternura ao companheiro que parte e envolve-o em preces de reconhecimento, clareando-lhe o caminho. Com dobrados motivos, devemos fazer isso se ele se foi, no contato conosco, um expoente de bondade, enriquecendo-nos a existência de tranquilidade e de alegria. Se as leis da renovação lhe determinaram a ausência, isso ocorre por impositivos que funcionam acima da nossa própria vontade, a lhe chamarem adiante o dom de cooperar e a faculdade de construir, investindo-nos na obrigação de seguir-lhe os padrões de atividade, a fim de que venhamos a progredir sempre e cada vez mais. Aquele que nos auxiliou, tanto quanto pôde, é e será invariavelmente um benfeitor, diante de quem a gratidão será para nós inequívoca, clara, nítida, e de um benfeitor ninguém se afasta com sentimentos de azedume e palavras de fel. Louvemos os entes amados que nos deixam, convertendo separação em esperança e transformando distância em razão para agradecimento maior. Lembremos-nos de que a fonte que nos dessedenta, que nos mata a sede e ampara a segurança doméstica, pode dessedentar e amparar os nossos vizinhos pela misericórdia de Deus. André Luiz, então, inicia a sua mensagem lembrando-nos de que aqueles entes queridos, sejam familiares, parentes, amigos, quando eles vão para outras tarefas, para outras experiências. E, embora nós soframos com essa separação, devemos recordar que se trata apenas da separação física, pois quando há verdadeiros sentimentos, os laços se prolongam após a morte do corpo físico. O que acontece muitas vezes é que nós deixamos pendências para trás, coisas que não foram resolvidas ou bem resolvidas, coisas que gostaríamos de falar e não falamos, e assim por diante. Isso é um lembrete para que nós aproveitemos melhor a convivência ao lado daqueles a quem amamos, recordando-nos de que cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos, e que ninguém muda os gênios de ninguém. É um engano pensar que, com o tempo, alguém vai conseguir mudar a maneira de ser do outro. Falando, não. Criticando, não. Maldizendo, não. Xingando, não. A única maneira de nós tocarmos o outro, seja ele encarnado ou desencarnado, é através da nossa reforma moral, da nossa transformação íntima. E com ela, o bem que nós fizemos. Então, os bons exemplos, as boas ações, os bons atos,
as boas palavras, elas ficam. Então, a escolha cabe a nós, porque muitas vezes ficamos esperando que o outro dê o primeiro passo, que o outro faça algo para que o relacionamento seja recuperado. O ideal seria que ambos reconstruíssem esse relacionamento que muitas vezes foi destruído ou foi profundamente atingido por um momento de raiva, de cólera, por um momento de orgulho, de arrogância, de egoísmo. E depois, quando as coisas se acalmam, nós vamos analisando, refletindo, pensando conosco mesmo. Quanta bobagem, quantas coisas fúteis, sem importância, acabam por nos afastar de nossos entes queridos. E quando nós não temos o entendimento de que a vida não se acaba com a morte do corpo físico, ela se transforma, a dor na alma que nos envolve quando o ente querido parte, ela é amenizada pelas boas lembranças que nós vamos cultivar, pela saudade dos bons momentos vividos, pelos momentos de alegria e felicidade que nós tenhamos convivido, participado, né? Porque se o sentimento que nós temos pelo outro é verdadeiro, nem o tempo, nem o espaço, nos diz André Luiz, vão alterar esse sentimento, não é? Então, quando chega o momento da partida, não vamos cobrar de quem está partindo. Por que você não fez isso? Por que você não falou aquilo? Por que você não perdoou? O que nós devemos fazer é vibrar e pensar coisas boas, pensamentos de paz, de equilíbrio, de harmonia, para que ele possa fazer o retorno à pátria espiritual de forma tranquila, para que o seu desprendimento não seja dificultado pelas lágrimas abundantes, por um destempero emocional, que há pessoas que pegam até o cadáver ali e ficam sacudindo, conversando, querendo que a pessoa responda ao que lhe é perguntado. Mas ali já não há mais vida orgânica, não tem como fazer isso. Então, nós temos que envolver aquele que partiu com a nossa compreensão, com a nossa simpatia, com o desejo sincero de que ele vá acompanhado pelo seu anjo de guarda, pelos benfeitores espirituais que velam e se interessam por ele, né? E que quando estiverem em condições lá no plano espiritual, que eles possam ajudar outros, seja no plano espiritual, numa volta à Terra ou em outros mundos, né? Trazendo para nós aquelas vibrações de paz, de amor, de luz, que os envolveram na partida e onde eles estiverem, né? Então, que nós possamos doar os melhores sentimentos, envolvendo em prece aquele que partiu. Principalmente se aquele que partiu em meio a uma morte violenta, a um extermínio da própria vida, a uma doença que esgotou-lhe todos os recursos, né? Então, nós temos que realmente colaborar para que essa passagem seja amena, suave, tranquila, né? Por quê? E quem partiu foi para novas tarefas,
porque o progresso é uma lei divina. Então, todos nós temos que continuar, que seguir adiante. Né? Então, aquele que conviveu conosco, que nos auxiliou de alguma forma, que foi nosso benfeitor, ele também será um benfeitor. E de um benfeitor ninguém se afasta, como Emmanuel disse, com sentimentos de azedume e palavras de fel. Qual é o apelo ou convite que Emmanuel faz? Louvemos os entes amados que nos deixam, convertendo separação em esperança. A que esperança Emmanuel se refere? A esperança do reencontro, seja no mundo espiritual, futuramente, ou seja, durante o nosso sono físico. E vamos transformar a distância que nos separa em razão para agradecer mais ainda a Deus, porque Ele veio e cumpriu a tarefa ou a missão que lhe competia. E nós vamos continuar até chegar ao nosso dia também. Porque hoje tem alguém que acha que vai ficar para semente? Faz parte do ciclo da natureza, meus amigos. Nós também vamos retornar à pátria espiritual. O nosso corpo vai morrer. A nossa vida orgânica vai cessar. E o nosso espírito vai continuar. Continuar a sua caminhada de aprimoramento, de evolução, com novas experiências, né? E que nós, seja encarnados em nosso lar, ou seja, desencarnados, todos nós somos contemplados com a misericórdia divina. Nenhum de nós fica sem auxílio, sem amparo, sem assistência. Nenhum. Porque todos somos filhos de um Pai soberanamente bom, justo e misericordioso. E que nós, quando estivermos nos despedindo de alguém, de um ente querido, de um grande amigo, de um companheiro de ideal, façamos uma prece silenciosa, porque de décadas para cá, infelizmente, os velórios se transformaram, em sua maioria, em encontros de confraternização, encontros de rever amigos que há muito não se via. E aí vem aquele alarido, aquela conversa alta, aquelas gargalhadas que chocam. Aqueles de nós que temos a compreensão quanto ao desencarne, à morte do corpo físico, nós sabemos que temos que ter o respeito para com aquele que parte e orar com sinceridade, pedindo a Deus que ele receba toda a assistência, toda a proteção de que necessita para o seu retorno em paz à vida espiritual. Pensemos nisso. Se a língua coçar, afastemo-nos do local. Não contribuamos para que fique aquele clima desarmonizado, em que há um mal-estar estranho a invadir os presentes. Façamos o nosso melhor para com aquele companheiro que parte. E agora eu passo a palavra para a Norminha, que vai dar sequência ao nosso especial Dia de Finados. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Vamos dar, então, prosseguimento ao nosso Evangelho no Lar de hoje e vamos fazer uma leitura do livro Nós,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, o capítulo tem por título Semi-mortos. Diz Emmanuel: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semi-mortos da alma. Então, vamos fazer uma parada aqui na mensagem de Emmanuel para refletirmos acerca dela, não é? Ele inicia mencionando a parábola do bom samaritano, não é, meus irmãos? E todas as parábolas de Jesus trazem em si uma simbologia. Nesse caso, para este assunto de semi-mortos, Emmanuel separou o trecho da parábola que dizia que o homem descia de Jerusalém para Jericó. A simbologia aí. Jerusalém fica a 200 metros de altitude. Era considerada a cidade sagrada para os judeus, não é? Na época do nosso mestre. E Jericó, ao contrário, ela fica 250 metros abaixo do nível do mar. Nessa cidade havia o predomínio de inferioridades. Então, a simbologia é que ele saía da cidade sagrada, ou seja, dos ensinamentos, das leis de Deus, e estava seguindo para a cidade onde predominava a inferioridade, a materialidade, o comércio, tudo que é material distanciado das leis de Deus. Ele passou por essa estrada que era muito perigosa, assim como nós, meus irmãos, trilhamos a estrada da vida, passando por obstáculos difíceis. E às vezes nos sentimos semi-mortos, não é? Bom, nessa parábola diz que quando este homem foi maltratado e deixado semi-morto na estrada, passaram por ali um sacerdote e um levita e não acudiram, atravessaram, mas que um samaritano veio e ajudou, não é? Levou-o até uma hospedaria, fez tudo o que podia para ajudá-lo e falou que o que mais o dono da taberna lá precisasse para alimentá-lo, cuidar dele, quando ele voltasse, ele acertaria. Então, ele teve compaixão. Na interpretação de Cair Barchútel, o samaritano, meus irmãos, é Jesus em nossa vida, nos nossos momentos difíceis. O viajante ferido é a humanidade saqueada dos seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. E que o sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. Vamos agora nos deter no entendimento da humanidade saqueada, de seus bens espirituais, ou o semi-morto da parábola que Emmanuel mencionou. Então, ele diz que em todos os tempos encontraremos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo. E ele vai começar a enumerar os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro do sofrimento,
os mutilados da mente, que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados da solidão. Vamos fazer mais uma parada para a nossa reflexão? Então, muitas pessoas acham que só existem os mortos da carne, meus irmãos. Porém, Emmanuel está relacionando aqui pessoas que estão vivas no corpo físico, mas mortas por dentro, esquecidas da promessa de Jesus, o bom samaritano. Ele nos disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, o mestre nos preveniu sobre a incompreensão também, não é? Ele disse: não julgueis para não serdes julgados. Tenhamos atitudes de benevolência para com todos, de indulgência para com a imperfeição dos outros, porque todos nós somos imperfeitos, não é? E também precisamos tanto da indulgência, da benevolência, quanto do perdão. Então, a gente também deve perdoar aqueles que nos fazem as coisas que nos magoam. Porque nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Por isso, somos vítimas da incompreensão, dada a nossa dificuldade de também praticarmos benevolência, indulgência e perdão para os outros. Então, às vezes, a gente agrava uma incompreensão em família, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, porque a gente não tem indulgência, não procura entender que todos somos falhos, nenhum de nós detém perfeição ainda. Estamos trabalhando na busca disso, não é? Alguns irmãos ficam decepcionados, meus irmãos, com os falsos profetas, não é? Às vezes a pessoa abandona uma casa espírita porque não gostou do que um dirigente falou, entendeu? Porque o palestrante da casa fala, mas não age. Aí, quando ele faz isso, ele pode até se desacreditar da religião, da fé. Outros são muito materialistas, não é? Alguns acreditam muito que quando desencarnarem, Jesus os receberá e os colocará ao seu lado direito. Então, quando desencarnam e veem que nada disso aconteceu, eles ficam tão incrédulos que quando voltam a reencarnar, aí vêm com essa questão de serem ateus, que não acreditam, porque não encontraram o que a religião pregou para eles e eles, com fé, acreditaram, entendeu? Equivocadamente, é verdade, né? Então, a gente tem que entender que a dor que a gente passa aqui na matéria, ela é retificadora para o nosso progresso espiritual. Quando a gente não aceita, quando a gente potencializa o sofrimento com a não aceitação, a gente fica como semi-mortos, parados na beira do caminho, não é? Aqui, Emmanuel também menciona a calúnia, né? A calúnia, ela vem e atropela o ser, não é? Ele, às vezes, está trabalhando e está, assim, até muito preocupado com o ter, esquecido um pouco do ser. E à medida que ele progride mais rapidamente por esse seu empenho, ele pode despertar inveja, ciúme, não é? Que acarrete a calúnia para destituí-lo de um cargo ou qualquer outra situação, né? Almejar o companheiro, a companheira do próximo, inventa-se
calúnia quando se está afastado das leis de Deus, para se conseguir a qualquer preço aquilo que desejamos nesse mundo material tão efêmero, porque nos falta, né, ter fé que Deus nos dá aquilo que necessitamos. E então a gente tem que confiar que tudo passa, para não nos tornarmos semi-mortos. Emmanuel também diz que há os cansados de solidão, mas Joana de Ângeles também nos diz que só é solitário quem não é solidário. Quem começa a praticar a caridade cerca-se de amigos, se não materiais, até espirituais, porque às vezes a gente faz a caridade sem querer recompensa nenhuma, mas pessoas desencarnadas, daqueles aos quais nós estamos beneficiando sem interesse, tornam-se nossos amigos também, meus irmãos, e nos auxiliam. Então, a gente amplia a rede de amigos. E mesmo quando não dispusermos de recursos para ajudar financeiramente, não tivermos saúde para ficarmos prestando trabalhos em instituições de caridade, tem um exemplo maravilhoso que eu ouvi da palestrante Yasmin Madeira. Ela disse que a vozinha dela era tão caridosa que quando ela ficou assim, já no final da existência, na cama, não podia mais levantar-se, ela queria continuar a ser útil. Então, ela pedia para as netas trazerem nome de pessoas que estivessem precisando de oração. E elas ali oravam. Se a gente sintonizar na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita, a gente não se sente sozinho. É como se os amigos, é como se não, é a presença dos amigos espirituais em nosso lar. Assim como quando a gente faz o evangelho no lar. Então, se formos solidários, não seremos solitários, não seremos semi-mortos. Emmanuel continua: os que se emaranham no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, não é? Bom, quando nos emaranhamos no espinheiral da revolta, ou nos envenenamos no desespero, é como se estivéssemos num pântano. E quanto mais nos debatemos, o que acontece? Mais somos tragados, não é, meus irmãos? Então, nós assimilamos o ensinamento do Mestre no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. O Pai nos dá o fardo que nós podemos carregar. Então, vamos assimilar essa instrução passada pelo nosso Mestre no Pai Nosso e entender que a dor é retificadora, não é punitiva e que precisamos trabalhar a aceitação, senão nós adoecemos ou não aceitarmos o que estamos passando. E continua Emmanuel: os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão. Bom, busquemos a verdade. E seja qual for essa verdade, lembremos da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Aqueles que se aprisionam nos pensamentos negativos, de baixo padrão, atraem para si companhias obsessivas, meus irmãos, das quais se tornam prisioneiros, que passam a sugestioná-los no propósito de desequilibrá-los. Lembremos do ensinamento do nosso querido Chico: o pássaro pode sobrevoar na nossa cabeça, mas não podemos deixar ele fazer ninho. Daí a fala do mestre: vigiai e orai, para exorcizarmos maus pensamentos,
mudando a sintonia com bons sentimentos, com uma oração, para que não fiquemos reféns de obsessores. E aí, Emmanuel ainda vai fazer mais 4 alertas. As vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Então, meus irmãos, não podemos ir contra a lei divina do trabalho, que nos impulsiona ao progresso. O que Jesus falou? Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente não pode, a gente tem que agir como bambu diante das intempéries. Enverga, mas não quebra. Volta ao caminho com força, com fé. Tudo na criação de Deus é movimento. Portanto, não nos deixemos sucumbir por sugestões infelizes, angústias, nos sentindo esquecidos, né? Como diz a canção Pegadas na Areia, do padre Antônio Maria, nos momentos mais difíceis da vida, meus irmãos, quando pensamos estar sozinhos, as marcas únicas de pegadas na areia da vida são as pegadas do Mestre, que nos leva nos braços, entendeu? Assim, Emmanuel vai concluir: companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã, como aquele semi-morto, né, que foi acolhido na estalagem. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Então, que possamos, meus irmãos, ser hospedeiros dos ensinamentos do Mestre, colocando-os em prática com abnegação e misericórdia. Só assim estaremos vibrando em sintonia com o sublime peregrino, samaritano, que nos socorre em todos os momentos da nossa existência. E agora, para concluir, não é, essa lição maravilhosa que o Emmanuel nos trouxe, nós vamos partir para uma outra leitura desta feita, retirada do livro Vivendo o Mais Além, de Antônio Badu e Filho, a psicografia pelo espírito André Luiz, na lição 12, Morte e Esperança. Diz André Luiz: o Espiritismo transforma da morte em esperança de vida. Então, o que nós podemos tirar daí? O título do livro, né, dessa lição, aliás, já no primeiro parágrafo, nos leva à reflexão que quando o Mestre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos concitou a seguir seus ensinamentos, baseados, meus irmãos, nas leis do Pai, que nos levaria a dar continuidade
à caminhada de espíritos imortais, com morte e esperança de vida. Afinal, somos artífices do nosso destino. Colhemos na vida futura a semeadura do que fizemos no pretérito. Daí a fala. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Portanto, não basta o conhecimento, é preciso colocar em prática o conhecimento adquirido e que muitas vezes pregamos e não praticamos. Temos que praticar. André fala um segundo alerta. Comprova a existência do espírito como individualidade, através de contatos diretos com ele. Olha o que ele diz que o espiritismo faz, não é? Então, isso se dá através da mediunidade, não é, meus irmãos? Esses contatos se verificam. E aí ele continua. Registra a realidade da vida futura e aponta o mundo espiritual em constante relação com o mundo físico. E a gente pode constatar isso de diversas formas, não é? Por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, Kardec exemplifica inúmeras comunicações recebidas de entidades desencarnadas, classificando essas comunicações de acordo com a situação evolutiva dos espíritos comunicantes. Então, ele vai classificá-los em espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e em expiações terrestres. Ele vai, então, fazer essa relação do que herdamos em função do que fizemos quando aqui estivemos encarnados. E André continua. Resgata notícias de seres viventes no mais além por meio de experiências mediúnicas comprobatórias. A gente pode exemplificar com a mediunidade ostensiva de Chico Xavier, que, por exemplo, quando ele recebeu psicografia de Humberto de Campos e que a família do escritor contestou, aquelas mensagens foram submetidas a exames de grafoscopia, quer dizer, um exame científico, em que foi constatado que a escrita tinha autenticidade. E daí para frente, Chico passou a utilizar o codinome Irmão X para as mensagens recebidas de Humberto de Campos, para evitar contendas com a família do escritor desencarnado, não é? E aí André Luiz fala, demonstra que a alma não é abstração, mas corpo etéreo, dotado de percepções e aptidões. Então, a alma, meus irmãos, é o espírito encarnado. E quando ele desencarna, essas percepções continuam com ele, através do seu perispírito, que é o corpo das sensações, das emoções, não é? Dos desejos. Ele carrega tudo isso. Continua André. Favorece a compreensão de que a morte é apenas passagem por onde a vida terrena se prolonga na vida espiritual. Então, isso está perfeitamente explicitado, né, meus irmãos, no epitáfio do túmulo de Allan Kardec, quando lá está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E tantos são os casos de reencarnações constatadas
quando a espiritualidade, para nos reforçar a veracidade, permite que reencarnem crianças que ainda lembram-se de onde viveram, e cientistas fazem esse trabalho de verificação in loco e constatam a realidade, não é? André fala aí, descortina a dimensão maior além do túmulo, na qual a alma prossegue sua evolução. A coleção Nosso Lar, né, de Chico Xavier, por André Luiz, pelo espírito de André Luiz, traz diversos exemplos, não é? Além de outros autores. Através do trabalho no bem e no amor, como aconteceu com André Luiz, que depois de 8 anos no umbral, foi acolhido, passou por recuperação, evoluiu tudo no plano espiritual e passou a ser o repórter do além, pela riqueza de detalhes com que ele retratou a vida espiritual, rasgando-nos o véu para entendimento da continuidade da alma, aí, do espírito imortal, não é? Então, conclui André Luiz, não há dúvida, pois, que a doutrina espírita desmancha as ilações infundadas do nada e constata que a morte nada mais é do que a porta que se abre para a vida eterna. Uma vez que o nada não existe, meus irmãos, estudemos, envidemos esforços no amor e na caridade, para que a porta da vida eterna nos revele um porvir glorioso e que nós possamos orar pelos nossos entes queridos que migraram para o plano espiritual antes de nós, sempre vibrando, lembrando deles, em situações que vivemos momentos felizes. Assim, estaremos nos ajudando ao tempo que os auxiliamos, porque esses eflúvios positivos chegam até eles como bálsamo sagrado. Muita paz. Agora o senhor Hernandes vai fazer a magnetização da água. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativa àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, queridos irmãos, elevar os nossos pensamentos numa prece pelos queridos a quem tivemos afeição aqui na matéria.
Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo, pelo espírito das pessoas que eu tanto amei. Fazei-lhe entrever vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele minhas palavras e meu pensamento. Tu, que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea e que, tão longa que me possa parecer, sua duração se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que nos que te oculta a minha visão, que tu possas estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me ouvides mais, e que eu mesmo não te ouvide, que os nossos pensamentos não cessem de se confundir, e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. É isso, queridos irmãos. Vibremos sempre positivamente pelos nossos queridos que estão do outro lado da vida. E envoltos nesse sentimento de amor, é que pedimos aos benfeitores de luz todo o agradecimento por essas inspirações nesse dia. Agradecemos também ao mentor deste grupo, Paulo de Tarso, a nossa Mãe Santíssima, protetora dos aflitos, mas, sobretudo, agradecemos a Deus, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a próxima semana, meus queridos irmãos, se Deus quiser. Muita paz.